Homem chora? Não muito. Assobio é cantado ou é assédio? Assédio? Eu não sei. Você é feminista? Mas... peraí. Isso é papo de homem? Oi, eu sou a Roberta. Eu nasci mulher, e é assim que me reconheço. E eu sou o Everton. Eu nasci homem e também é assim que eu me reconheço. Eu e o Everton somos pessoas cisgêneras, porque nos identificamos com o nosso sexo biológico. Mas o que exatamente é o gênero? Quem explica pra gente é a professora, membro do coletivo Prisma e mulher trans, Leona Lopes, de 38 anos. Gênero é uma estrutura social que, partindo de uma demarcação genital, atribui funções diferentes a homens e mulheres, e que se fosse só diferentes, eu acho que estava equilibrado, mas ele forma uma estrutura de poder na medida em que essa divisão de tarefas ela vai sustentando uma dominação masculina. A discussão sobre gênero e os padrões impostos pela sociedade também afeta muito homens e mulheres transexuais, que não se identificam com o sexo biológico. Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito e o pau de mulher ela tem. De acordo com um boletim divulgado em setembro de 2020 pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, entre janeiro e agosto foram registrados 129 assassinatos de mulheres trans. Ao mesmo tempo, o Brasil registrou 143 casos de feminicídios entre março e abril de 2020, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A professora e mulher trans Leona Lopes reconhece essa ameaça em comum. Nesse ponto, as pautas elas se equiparam. Quando a gente trabalha com a questão da violência de gênero, ela se volta contra mulheres cis e trans, homens gays, de formas diferenciadas, mas da mesma forma como o Brasil ele é o 6º país do mundo hoje em feminicídios, ele é o primeiro em transfeminicídios. Eu acho que a questão com os feminismos é uma questão mais de busca de unidade para resistir, nesse caso, à luta contra uma opressão em comum. Essa opressão comum, ela é branca, ela é masculina, ela é cisgênera, ela é heterossexual, ela é patriarcal. Mas se tem tanto em comum com mulheres cis, as mulheres trans não deveriam participar do feminismo? A filósofa e autora do livro Feminismo em Comum, para todas, todes e todos, Márcia Tiburi, acredita que sim. Por que não? O feminismo, a meu ver, precisa ser uma proposta de integração, um movimento teórico e prático de integração das diferenças, considerando que as diferenças corporais e as diferenças imaginárias sempre foram controladas pelo patriarcado. O problema é que fazer ou não parte do movimento feminista está longe de ser uma das maiores preocupações das pessoas trans. A exclusão é uma grande questão que elas enfrentam, como explica a ex-coordenadora de políticas para a diversidade sexual do estado de São Paulo, Heloísa Alves. Essa exclusão que vai desde a família, que perpassa pela educação, pelo mercado de trabalho. Então, 90% acaba indo para a pista, como as transexuais falam, no caso de ter que se prostituir, até por uma questão de sobrevivência. A verdade é que a comunidade trans nem sempre se sente representada dentro do feminismo, como explica o jornalista e homem trans Luiz Fernando Shoa, de 36 anos. Mas eu tenho que ser pró-feminismo. Por quê? Porque essa sociedade machista e misógina fica o tempo todo invalidando a minha identidade, o tempo todo querendo que um estupro, por exemplo, corrija essa minha identidade. A perspectiva que eu tenho é que eu tenho que ser pró-feminismo. Diante da falta de representatividade, surgiu o transfeminismo, uma corrente voltada especificamente para as transgeneridades. Mas a integrante do movimento de mulheres Olga Benário Vitória Lima, de 22 anos, acredita que é dever das feministas abrir espaço às pessoas trans. Eu acredito, assim, que meu papel, além de escutar o que as mulheres trans têm a dizer, tem que estudar muito. A gente também não pode ficar esperando que só pessoas trans vá puxar as pautas relativas ao gênero, a toda essa opressão que pessoas trans sofrem. Eu acho que a gente tem que estudar muito para não sobrecarregar mesmo essas pessoas que chegam no movimento. Não precisa ser o papel dela ter que ficar explicando pra gente quando a gente está sendo transfóbico. Na opinião de Leona Lopes, os dois lados só têm a perder com essa separação entre feministas e trans.
um movimento feminista, ele tem que buscar ser includente. Mais do que incluir a questão, pelo menos pensar sobre ela. O problema é que quando você não pensa determinada realidade, você pode fácil comprar determinados discursos de ódio e em determinados momentos negar alianças potenciais. Eu acho que na hora que a gente pensa em problemas, a gente consegue estabelecer eixos de unidade entre vários grupos sociais. Viver e brilhar, batam palmas para as travestis que lutam para existir a cada dia, batalhando, conquistar o seu direito de viver e brilhar é arrasar. Viver e brilhar é arrasar. Isso é Papo de Homem é uma produção dos alunos do 8º semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Produção de Bruno Campos, Cíntia Guimarães, Everton Siqueira, Helena Tortorelli, Larissa Alcântara, Natália Cantelli e Roberta Calamari. Reportagem de Natália Cantelli e Roberta Calamari. Locução de Everton Siqueira e Roberta Calamari. Trabalhos técnicos de Leonardo Engelmann. Orientação: Heloísa de Oliveira Frederico.